Olá, boa noite a todos. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Ângela de Assis, sou facilitadora em constelação familiar, practitioner em PNL, Física Quântica e Visão Sistêmica, sou coach consciencial sistêmica e hipnoterapeuta transpessoal. E na live dessa noite eu vou falar um pouco para vocês sobre o meu trabalho com a hipnose transpessoal e a bariátrica hipnótica. Então, para vocês que ainda não conhecem o trabalho da hipnose, a hipnose transpessoal ela é uma metodologia que ela foi desenvolvida pela hipnose clínica, e ela uniu a hipnose convencional, que é a metodologia da hipnoterapia, com a PNL, que é a programação neurolinguística, e também com a psicologia positiva e a psicologia transpessoal. Então eu quero falar um pouquinho para vocês sobre esse trabalho. Primeiro eu quero agradecer todo mundo que está aí nessa live de hoje, a Bruna, que vai participar com a gente para falar um pouquinho da história dela, Luana também, que também participou do processo, né, fez o processo. Então eu vou trazer também para vocês o depoimento de algumas clientes que participaram, né, que fizeram, que já terminaram o processo, e vão falar um pouco para vocês do resultado que teve na vida delas, esse processo, né? E aí vou trazer elas logo mais para falar um pouquinho para vocês. Amandinha, gratidão pela visita, por estar aqui. A Amandinha sempre dando uma força aí nas lives, sempre participando. Gratidão. E aí então falando um pouquinho, né, do trabalho da hipnose. Então a hipnose transpessoal, ela trabalha não só as questões de emoções e desequilíbrios, né? Ela trabalha também expansão da consciência, autoconhecimento, autotransformação, e ela tem uma eficácia muito positiva porque ela trabalha diretamente na mente inconsciente, que é onde estão todas as questões. Então, para falar um pouquinho para vocês de como funciona a hipnose em nós, eu preciso também falar um pouquinho da mente. Quero agradecer aí a Andréia, minha amiga do coração, todo o pessoal que tá entrando aí. Vilma, oi Vilma, boa noite Vilma, gratidão, viu? Por você estar aqui. Não vou conseguir interagir muito, porque se eu começar a interagir eu não vou conseguir, vou perder um pouquinho o meu foco. Então gratidão a todos vocês que estão participando dessa live, os que vieram entrar depois, e isso também vai ficar gravado no YouTube, e a vocês também que virem assistir futuramente essa live. Então, falando um pouquinho para vocês de como a hipnose transpessoal funciona, né? Tem que falar um pouquinho da mente. Então, falando um pouquinho para vocês da mente, então nós temos a nossa mente consciente, que é a parte da nossa mente que trabalha, que faz toda a parte de raciocínio, que vai para o racional, que analisa o que a gente precisa fazer, o que a gente tem que fazer, as nossas responsabilidades, é aquela parte que também é responsável pelos julgamentos, pelas análises. Só que essa mente é 5%, essa parte da nossa mente ela é 5% apenas. E tem a nossa mente inconsciente, que é 95%. Na nossa mente inconsciente estão registrados todos os acontecimentos da nossa vida, desde a nossa primeira existência até hoje, né? Então é muita coisa, gente, 95% é muita coisa. Então a hipnose transpessoal ela age diretamente nessa mente inconsciente, porque através do transe hipnótico, que o transe da hipnose transpessoal ele é um transe um pouco diferenciado dos transes que a gente conhece, que a gente vê nas hipnoses de palco, né? A hipnose transpessoal ela utiliza um método de relaxamento profundo através de uma meditação guiada. Então a gente vai guiando o cliente, né, através de um processo de respiração, com uma música bem tranquila. Então o cliente ele entra nesse processo de relaxamento, e aí quando ele se encontra nesse relaxamento profundo, nós vamos aí trabalhando, pedindo para que o inconsciente nos traga a causa do medo, a causa da ansiedade, a causa da insegurança, a causa daquele trauma. Então todas as questões que o cliente trouxer, a mente inconsciente ela consegue acessar as causas, né? A raiz onde tudo começou. E aí quando a gente faz essa análise de tudo isso que aconteceu na vida do cliente, também a gente usa o processo de regressão de memórias, e o cliente também consegue acessar memórias genéticas e também memórias de outras existências. Então, muitas vezes, aliás, a maioria das vezes, a causa daquele desequilíbrio ela não está aqui.
ela está lá em outras existências. Então a gente consegue acessar essas existências e a partir do momento que a gente tem todas essas emoções e também tem a causa, a raiz da onde tudo começou, a gente consegue iniciar um processo de ressignificação. O processo de ressignificação é utilizar recursos da mente inconsciente para dar um novo significado, um outro final para aquela história. Então eu levo o cliente para momentos positivos da vida dele, onde ele se conecta com essa força, com essa conexão de alegria, amor, segurança, e depois nós voltamos lá em todas aquelas memórias que ele acessou para poder fazer o acolhimento. O acolhimento é depois que essa memória ela estiver bem, estiver segura, estiver feliz, estiver com todos os recursos que ela precisa para se sentir bem, é feita essa reintegração. Então essas memórias elas voltam para o cliente, só que elas voltam harmonizadas. Então é um processo muito especial, né? Não só da parte do acolhimento, de acessar, de conseguir compreender o porquê que você tem medo, o porquê que você tem insegurança, o porquê que você não consegue falar em público, o porquê que você tem medo de dirigir, né? O porquê que você tem insegurança. Então a gente consegue acessar todas essas informações, todas essas memórias que trouxeram para você esse desequilíbrio. E aí também nós conseguimos acessar a projeção do futuro. Então, da mesma forma que a gente trabalha na física quântica, né, a gente trabalha numa outra dimensão. Então, nessa dimensão, a gente consegue tanto ir para o passado, através da regressão, e também consegue acessar o futuro. Então, você consegue se ver no futuro, consegue conversar com você do futuro, e o seu eu do futuro dá para você um direcionamento do que você precisa fazer, te dá orientações do que você precisa começar a fazer hoje para que você chegue naquele resultado. Então, realmente é uma das partes mais especiais dentro da hipnose, porque a gente consegue ter um direcionamento, consegue se ver no futuro, né? Consegue ter ali uma esperança, consegue se ver que é possível ser feliz, que é possível a gente se conectar com a plenitude, né? É possível. Então, é um processo bem especial. E aí, falando da nossa mente inconsciente, a nossa mente inconsciente, ela não analisa, ela não sabe o que é bom e o que é ruim. Ela simplesmente aceita e executa, tá? Então, por exemplo, tem várias pesquisas científicas que trabalham, né, até mesmo fazendo mapeamento do cérebro. Então, a nossa mente inconsciente, ela não sabe definir o que é real e o que é imaginário. Então, se você fechar os seus olhos e você se imaginar numa situação, o seu inconsciente, ele tá achando que aquilo tá acontecendo, né? Então, ele aceita aquilo como se aquilo estivesse realmente acontecendo. E ele manda para o seu corpo aquelas sensações, tanto positivas quanto negativas. Então, por exemplo, se você, um exemplo que eu sempre uso, né, a pessoa que ela gosta do chocolate, né, então chocolate, quando eu como chocolate, esse chocolate ele me traz um bem-estar, me traz, né, uma sensação de satisfação, e aí se eu fechar os meus olhos e eu imaginar que eu estou comendo um pedaço de chocolate, uma barra de chocolate, as mesmas áreas do meu cérebro, quando eu como chocolate, são acionadas só de eu fechar os olhos e imaginar. Então, para vocês verem como a nossa mente, ela aceita, né? Ela aceita. Tudo que você fechar os olhos e imaginar, ela aceita. Então, quando você entende esse processo, nós mesmos, sem precisar até mesmo passar por terapias, a gente consegue fazer algumas modificações na nossa mente. É onde entra a PNL, né? Que é a Programação Neurolinguística. Então, você consegue reprogramar a sua mente. Então, é como se fosse um programa mesmo, a gente nasceu com um programa e esses programas eles estão girando. Então quando a gente começa, o nosso consciente começa a direcionar a nossa mente para uma outra programação, ele começa a criar novas sinapses, que são novas reprogramações, e aquilo começa também a ter um efeito no nosso corpo físico, no nosso emocional, na nossa saúde. Então é assim que funciona o inconsciente, ele não sabe definir aquilo que é real do que aquilo que é imaginário, aquilo que é certo, aquilo que é errado. Então se a gente pensa muito em doença, a gente vai ter doença, a gente vai ficar doente. Se a gente pensa muito na saúde, a gente vai ter muita saúde. Se a gente pensa muito na escassez, na falta do dinheiro, na falta das coisas, a gente vai viver isso, né? Então o nosso inconsciente, ele é o responsável, né, pela nossa vida. O nosso consciente é 5%, ele não tem muita. O nosso inconsciente, ele acaba
sendo, né, se a gente escolher, ele acaba sendo o nosso melhor amigo, mas também se a gente não souber usar esses recursos, a gente também acaba sendo o nosso maior inimigo, tá? Então é assim que funciona a nossa mente e o processo da hipnose. E aí, como que surgiu o processo do emagrecimento, né? Na realidade, comecei a ter algumas buscas, né, e comecei a estudar um pouco, então eu entendi que, na realidade, isso é um processo que está dentro ali do processo de despertar, né? No processo de buscar autoestima. Isso é uma coisa muito importante também. E também na questão da saúde, né? O emagrecimento, ele não é só a parte de estética, né? Mas ele também é essa parte de saúde, de bem-estar. Então, o processo de emagrecimento que eu trabalho, na realidade, ele une não só a bariátrica hipnótica, né? A bariátrica hipnótica, ele é um processo que é 100% natural, ela não tem nenhuma contraindicação, né? Ela pode ser, inclusive, ser realizada até em gestantes, porque, na realidade, é um processo que a gente vai fazer com que a sua mente inconsciente, quando você está lá em transe, em relaxamento profundo, né, quando você está lá naquele seu momento, então a gente leva o cliente a imaginar. Então a gente vai sugestionando que ele está agora numa maca, que vai ser feito então o procedimento cirúrgico e nós vamos ali, a gente vai ali seguindo, né, o procedimento, para que ele, então, imagine esse balão no estômago dele e a gente vai enchendo esse balão até que ele chegue num tamanho que é o importante, né, que é o necessário para aquele cliente, para que ele se sinta completamente saciado todas as vezes que ele se alimentar, tá? A Mica Nardelli, né, tá perguntando quanto que perde de peso em média. Então, assim, tem pessoas que chegam a perder, assim, 30%, né, do peso. Chega a ter um resultado bem positivo. Só que, assim, a bariátrica por si só, ela não tem a eficiência se você também não trabalhar as causas, tá? Como a bariátrica física. Tem muitas pessoas que fazem um procedimento bariátrico e passam um tempo e a pessoa volta a engordar. Por quê? Porque não trabalhou a mente, não trabalhou a causa, né? Então, às vezes a pessoa, ela continua tendo a mentalidade, ela continua tendo vontade de comer, ela continua tendo ansiedade, ela continua tendo uma compulsão alimentar, por mais que o estômago dela ali, no começo ele não consiga, né, se alimentar da quantidade que ela quer, mas com o tempo isso vai voltando. E muitas pessoas voltam a engordar. Então, por isso que o processo de emagrecimento, ele vai trabalhar a bariátrica hipnótica juntamente com as causas. Então, a gente vai trabalhar a ansiedade. A ansiedade é muito genérico, tá, gente? A ansiedade, o cliente ele vem com uma causa de ansiedade pra mim, só que às vezes quando a gente começa a acessar as memórias lá do passado, essa ansiedade ela vai dar em rejeição, ela vai dar em falta de merecimento, ela vai entrar no medo. Às vezes ela entra como uma ansiedade, né? Na hora que a gente começa a fazer a busca das memórias que sejam a causa no caso da ansiedade, ele sempre vai dar para uma outra emoção, né? A ansiedade ela é bem genérica, ela vem com angústia, vem com medo, então a gente consegue chegar na causa. E aí são um processo de 5 semanas, tá? Então são 5 semanas. Então a gente faz o balão gástrico, já começa a trabalhar na primeira sessão, a gente já vai iniciar o trabalho das emoções. Então a gente vai trabalhar ansiedade, a gente vai trabalhar compulsão alimentar, a gente vai trabalhar sentimento de culpa, porque vem muito isso, né? As pessoas às vezes se alimentam e acabam vindo aquele processo de culpa, porque eu comi, não deveria ter comido. Então a gente vai trabalhar o processo de autoestima, né, de aceitação, às vezes sentimento de rejeição, de não merecimento, a gente vai trabalhar. E a gente fecha esse processo com renascimento, tá? O renascimento, ele é uma ferramenta da hipnose que ele vai fazer todo o processo de gestação do cliente. Então o cliente, ele vai voltar lá nas memórias de cada mês da gestação dele. E aí a gente vai vendo o que aconteceu, o que pode ter ocorrido, o que a mãe passou. Então a gente vai fazer o acompanhamento dessa gestação. Depois que ela chega no 9º mês, que a gente consegue fazer toda essa análise do que aconteceu nesses meses de gestação,
e aí a gente volta ele na espiritualidade para que ele consiga entender o porquê que ele está nascendo, qual que é o propósito de vida dele, por que que ele nasceu, né? Ele tem esse contato espiritual para que ele possa entender qual que é o propósito de vida dele. Depois ele volta e vai fazer novamente o processo da gestação. Só que agora a gestação dele vai ser diferente, porque agora ele já entende o que que ele veio fazer, né? E é um processo muito especial. Depois o cliente mesmo faz o parto dele e entrega ele para a mãe. E é uma das coisas mais especiais que a gente tem dentro do processo da hipnose. Tanto o processo de emagrecimento, quanto o processo de saúde emocional, que também são 5 semanas que a gente trabalha outras questões. E ali a gente pode trabalhar outras questões que o cliente venha trazer. Por exemplo, tem clientes que têm problema de intestino, eu tenho o intestino preso. Então a gente vai colocar o cliente para olhar esse sintoma, para entender o porquê, né, que ele tem esse problema. Eu tenho também um problema de saúde física, eu tenho diabetes, eu tenho um sintoma que também isso acaba implicando na minha saúde. Então a gente também vai trabalhar essas questões, porque todos os sintomas têm uma causa. E todas as doenças físicas, ela chegou pra gente porque o nosso emocional não foi olhado. Então a gente consegue trabalhar cada cliente naquilo que ele precisa, naquilo que o cliente ele tem de dificuldades, né? Então é um processo onde a gente vai buscar fazer uma varredura em várias coisas. Então é uma vez por semana, então o cliente de uma semana para outra, ele vai entrando nesse processo de observação, como ele tá ficando, e aí a gente consegue um resultado muito positivo. Não liguem, gente, é o gato. E o cliente também, na hora que a gente vai fazer o processo de implantação do balão gástrico no estômago do cliente, do processo imaginário, não é feito só esse processo, a gente vai dando sugestão para a mente, para que a mente, a partir de agora, ela tenha, né, saciedade, somente na quantidade que é necessário para o corpo dele, para a saúde dele, e a gente também começa a dar sugestões para o inconsciente ter a mesma satisfação que ele tem por comidas que não são saudáveis, por comidas saudáveis. Então o cliente também começa a ter sugestões mentais para que ele possa ter a satisfação para comer legumes, frutas, verduras, ter disciplina alimentar. E a gente também acaba colocando sugestões de atividades físicas, porque isso também é importante. Então a gente dá um comando para o inconsciente, para toda vez que o cliente fizer uma atividade física, ele se sentir tão bem, se sentir tão disposto, animado e ter muito bem-estar, que ele vai querer fazer mais. E quanto mais ele fizer, mais bem-estar ele sente. Quanto mais ele fizer, mais bem-estar ele sente. Então a gente vai mandando essas sugestões para o inconsciente. Então o inconsciente ele vai seguindo, né? Ele vai ter um novo hábito. E aí depois que o cliente ele passa por esse processo, e aí é onde a mente vai começar a fazer essas novas conexões, né? Então nossa mente ela tem lá vários conduitezinhos que são interligados. Então quando a gente trabalha essa parte do inconsciente, ela começa depois a fazer novas reprogramações mentais, e essas novas programações vai trazer para o cliente um novo hábito alimentar. É lógico que também exige um esforço do cliente, tá, gente? O cliente ele não vai sair do processo de bariátrica hipnótica e vai, por exemplo, nossa, agora tudo vai acontecer. Não, você precisa do seu esforço. O seu inconsciente ele vai estar lá com uma sugestão de que você vai ter a mesma satisfação em se alimentar com frutas, legumes, verduras que você tem comendo um hambúrguer, por exemplo. Tá, mas se você não começar a fazer esse tipo de alimento para você, não começar a buscar a fazer esse alimento, então como que isso vai vir para você, né? Então você também vai ter que ter um esforço. Se você não tem o hábito de cozinhar esses alimentos sozinhos, você vai ter que começar a criar. Como que o seu inconsciente vai ter satisfação, disposição para fazer atividade física se você de repente não for pelo menos fazer uma caminhada para você sentir isso, para o seu inconsciente trazer para você o bem-estar? Então também existe um esforço, né? É um esforço que depende de você também, tá bom? Então agora eu vou chamar uma das clientes, eu vou trazer 3 clientes que passaram pelo processo para que elas possam interagir com a gente, passar para vocês. Gente, depois que a gente termina essa live, os comentários eles somem, tá? Porque ela vai pro IGTV. Então eu fico à disposição no privado, né, do Instagram. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar lá, tá bom? Eu vou chamar então a primeira cliente que passou pelo processo, que é a Bruna, tá? A Bruna, pede aí pra mim te adicionar, Bruninha, pra eu poder te aceitar.
tá bom? E a Bruna vai contar um pouquinho para vocês da história dela com a hipnose e com o processo da bariátrica hipnótica. Olá, tudo bem? Olá! Boa noite, Bruninha! Boa noite, Saudade! saudade, você Tudo sempre. bem? Tudo ótimo, você? Tudo bem também, tudo ótimo, graças a Deus. Gratidão por você aceitar participar dessa live, né, para trazer um pouquinho da sua história, de como foi o seu processo. A Bruna veio para mim pelo universo, né, Bruna? O Sim, universo total. colocou lá no Facebook, a Bruna acabou me achando, fez a constelação familiar também, que é muito importante nesse processo, né? A gente começar para a gente poder analisar o que a gente traz da nossa família, o que a gente segue, né, de padrões da nossa família. Então, a constelação familiar, ela também faz parte do processo, tá, gente? Eu inicio com a constelação familiar para a gente também poder olhar essa parte sistêmica, né? E aí, vou deixar você falar um pouquinho aí da sua história, como que você tá. Bom, minha história mudou completamente, né? Quando eu fiz a minha primeira sessão, foi a da educação familiar, que a constelação familiar pareceu assim que minha vida com a minha família mudou assim da água pro vinho, assim. Eu acho muito importante fazer isso, né? Eu acho que é a base de tudo, né? E depois eu fui tratando os meus medos, né, as minhas inseguranças. E até mesmo um dia que eu tava falando sobre insegurança e a gente chegou que eu tava na barriga da minha mãe tinha insegurança de comer. Então ela se sentia culpada de estar comendo tal alimento e engordar e não se sentir desejada e esses tipos de coisas. E isso veio para mim consequentemente, né? Então, quando eu comia uma coisa que eu gosto, mas eu tinha uma culpa tão grande de estar comendo aquilo que eu ficava mal, né? Eu comia uma coisa que eu gostava, mas depois ficava mal. E às vezes eu comia por compulsão mesmo, sabe? Então, por ansiedade, essas coisas assim. E depois que eu fiz a bariátrica, me ajudou muito, porque eu me sinto realmente mais saciada. Mas, obviamente, eu também mudei alguns hábitos também alimentares. E a questão também do exercício me ajudou muito também, porque eu tenho a oportunidade de uma academia aqui no meu condomínio, que a gente está fazendo no revezamento, né? Tava indo, né? De preguiça. Mas eu passei aí com frequência, então eu acho que me ajudou muito. Não só o processo da bariátrica, mas todo o processo em si, assim, que é o processo do despertar mesmo, né? E é maravilhoso. E eu Isso, sou né? muito Então, grata. tô respondendo uma pergunta, né? Que a pessoa perguntou se é obrigatório fazer a constelação familiar. Gente, não é obrigatório fazer nada, tá? É que a minha metodologia de trabalho é o quê? Você traz tudo da sua família. Você traz, quem não conhece a constelação familiar, você traz muitas coisas do seu DNA da sua família. Então, toda terapia que ela não trabalha a parte sistêmica, ela não tem um resultado tão efetivo, porque se você está conectado lá com questões da sua família, com questões da sua infância, com questões sistêmicas, insegurança, coisas do tipo, não merecimento, às vezes o sofrimento de algum parente, né? Então, você não tem um resultado tão efetivo. Então, a constelação familiar, ela é a sua base. Então, a gente tem que começar pelo alicerce, né? Como que a gente vai construir uma casa na areia, né? Ela não vai ter essa solidificação. Então, é um processo mesmo, né? Como a Bruna falou, de despertar. A Bruna no começo e a Bruna no final é outra pessoa, né? Então, foi muito lindo mesmo, né? Isso da culpa que a Bruna trabalhou, que a culpa por se alimentar. Então, estava lá na gestação, né? Então, ela se viu na gestação, se via na barriga da mãe, e a mãe de frente para um doce, foi o doce de abóbora da sua vovó, né? O doce de abóbora da vovó, e a mãe não queria comer, porque a mãe não queria engordar, e olha isso, né?
Na gestação, a criança trouxe essa culpa para o adulto. Então, hoje, toda vez que você pensa em fazer dieta, aquela criança ela é acionada e ela vem e fala, não, preciso comer, eu preciso comer, eu preciso comer. Né? Então, realmente é muito importante a gente trabalhar as causas, como na bariátrica física. Muita gente volta a engordar, mesmo que, né, abriu lá, fez um procedimento cirúrgico, a pessoa correu risco de morte, né? Passou por anestesia, então a pessoa volta a engordar, porque não trabalhou a causa, né? Então, o processo da hipnose, juntamente com a bariátrica, o trabalho das emoções, é muito importante, né? Para poder trabalhar essas questões também. Então, é o trabalho de expansão da consciência, o trabalho de reintegração, né, Bruna? De Sim, trazer você para você mesmo, de se amar, né? Então, você inicia um processo de que você acha que é emagrecimento, mas você sai com uma consciência, né? Com uma outra consciência. e eu acho que a E forma aí, de como eu me vejo hoje no espelho é completamente diferente, sabe? Ah, independente se eu ainda não tô no peso que eu queria estar agora. Mas eu me olho e eu me sinto bonita do jeito que eu tô. Pra mim tá tudo bem, sabe? E eu acho que isso é muito importante, de você se olhar e se sentir bem, independente de você estar mais magra ou mais gordinha. Eu acho que você tem a questão da saúde realmente, que se você tiver muito acima do peso, tem a questão da saúde e tudo mais. Mas eu acho que a forma de como eu passei a me olhar é, tipo, fantástico. E eu também acho bem legal o fato de a gente literalmente ver tudo, entendeu? Nas primeiras sessões eu falei assim, ai, será que eu tô ficando louca? Mas é tudo tão detalhado que não tem como, é muito detalhe, igual a questão do doce de abóbora. Como eu ia saber de doce de abóbora, sabe? Então, e depois eu fui comentar isso com a minha mãe e ela realmente falou que tinha muita vontade de doce de abóbora. Então, né? E são detalhes assim que se encaixam completamente, né? Então, isso faz todo sentido, né? Então, realmente é um processo muito especial, né? É muito especial você poder voltar lá no passado e você acolher você mesmo, né? Você ajudar você mesmo a se reintegrar, a levar para você daquele momento, daquela época, né? E você poder se acolher, né? Então, acho que esse é um dos momentos mais importantes, né? Esse acolhimento de trazer para você aquilo que você precisa. uhum. E, e aí, realmente, esse processo foi muito especial, foi muito gostoso trabalhar para você, trabalhar com você, né, suas questões. E eu agradeço, Bruninha, de coração, né, por você estar aqui contando um pouquinho da sua história, né, trazer para as pessoas também esse benefício. E agradeço, né, gente, não liga não, o gato. E agradeço de coração, né, e estou aqui na torcida, você sabe, pode contar comigo sempre que você precisar. E um abraço no seu coração. Muito obrigada. Tá Eu sou bom, muito meu anjo? agradecida por você ter Um aparecido na beijo. minha vida. Obrigada. Tchau. Beijo, tchau. E aí, pessoal, o pessoal está perguntando aqui referente à constelação. Né? A constelação familiar é individual, tá? Então, todo o processo ele é individualizado. Você consegue sair, Bruninha? Eu não sei como é que eu saio. Pode. Ah, eu acho que eu Deixa eu ver preciso. seus... Ah, eu acho que assim, saí. Saiu? Então tá, beijo. E agora, né, eu quero chamar uma outra cliente, a Luana Guimarães, que também passou pelo processo, também fez, né, o processo todo, fez a constelação familiar individual, fez o processo de emagrecimento, fez o processo também de trabalhar as emoções. Lu, pode pedir para entrar para eu te aceitar aqui. Presta o celular. Olá, boa noite, Boa Lu. noite, tudo bem? Tudo bem, gratidão, né, por você participar dessa live, e trazer um pouquinho da sua história, né, de como foi o seu processo. Então, vou deixar, né, você contar como que foi a sua história, como que foi o trabalho, né, como que você está hoje, levar aí para o pessoal um pouquinho da sua história.
Claro. O que eu queria frisar que mudou muito foi a questão da compulsão, que eu até vi nos comentários, assim, umas pessoas falando, compulsão por doce. O meu maior problema com a alimentação era a compulsão, porque eu conseguia manter, às vezes, uma dieta, só que quando eu chegava num dia que eu estava mais estressada, um dia que eu estava mais, assim, cansada, aí eu procurava descontar isso em, tipo, num alimento. Às vezes eu estava estressada no serviço, com a rotina, eu falava, quero comer um chocolate, quero comer um lanche, e era isso que estragava, né? Com todo aquele processo de dieta. Então, assim, depois da hipnose, eu consegui fazer a reeducação alimentar, né? Então, assim, hoje os meus hábitos são completamente diferentes e os resultados são nítidos, né? Para quem me conhece, acompanha, tem visto realmente uma diferença no meu rosto, no meu corpo, na minha alimentação principalmente, né? Que eu mudei completamente todos os hábitos alimentares. Então, assim, eu tinha muita dificuldade em fazer essa reeducação, por causa dessa compulsão, né? Então, depois disso, eu consegui pôr em prática novos hábitos alimentares, consegui praticar exercícios físicos com mais frequências. E fora que a autoestima, né, ajudou muito a resolver diversas questões que às vezes a gente se olha no espelho e às vezes a gente não se aceita, não aceita a nossa imagem. E eu até brinco falando que eu fiquei um nojo depois disso, porque toda vez que eu me olho, eu falo, caramba, hein, tô gostando do que eu tô vendo. E aí, então, assim, ajudou todas essas questões, não foi só na mudança do alimentar, assim, né? Então, ajudou muito a trabalhar essa questão da autoestima, do amor próprio também. Deu uma empoderada. Isso, né? E aí eu acompanho, né? A Luana faz todos os dias caminhada com meu filho. Ela mora aqui perto, é minha vizinha. E aí o Lucas até comentou, né? Falou, nossa, mãe, às vezes a Luana tinha que andar e ficar esperando a Luana chegar, porque a Luana andava se arrastando, né? E aí esses dias vocês andaram quase 1h30, né? E o Lucas falou assim, nossa, e ela me acompanhou, veio super bem, e não fica reclamando que tá cansada, que tem que parar, que quer descansar, né? Sim, o ânimo E na mudou realidade, completamente. isso, né? Então, isso também é importante, né? Dentro desse processo quando a gente vai fazer a implantação do balão gástrico, né? A sensação, né, Lu, quando a gente está dentro do procedimento, que você começa, que a gente vai sugestionando para você imaginar esse balão enchendo, trazendo para você saciedade, né? Então, sente mesmo, né? Aquele processo que você sente mesmo aquilo. E aí, quando a gente começa a sugestionar, principalmente da atividade física, a gente fica ali. Então, toda vez que você fizer qualquer atividade física, você vai se sentir mais bem, você vai sentir bem-estar, vai se sentir mais animada, mais disposta, e quanto mais você fizer, e aí é isso que o seu inconsciente ele vai, né? Ele vai registrar e ele vai aceitar. Então, quanto mais atividades físicas a pessoa fizer, lógico que vai ter, mas também exige um esforço, né, Luana? Por exemplo, você podia, de repente, falar assim, eu não vou fazer nada, não vou procurar fazer nada, então, eu não posso pagar uma academia. Mas eu posso dar uma volta no quarteirão, eu posso, de repente, acordar hoje, a gente não tem desculpa, né? Porque, na verdade, tem lives até de yoga, canal do YouTube tem yoga, tem alongamento, então não é, eu preciso entrar numa academia? Não. Você pode, de repente, fazer sessão de alongamento, você pode fazer uma caminhada, né? Dar uma volta no quarteirão. Então, você consegue, qualquer tipo de atividade física vai trazer para você bem-estar, né? E o seu corpo, ele começa a entender que você está buscando se cuidar. Então, é um processo que ele acaba sendo um ciclo, né? Quanto mais você faz, mais você sente bem-estar e vai trabalhando essas questões, né? Então, foi bem legal, né? O processo da Luana também foi muito, muito bom. A gente conseguiu acessar muitas coisas, né? Que a Luana fala mesmo que hoje fazem sentidos para ela. A Coisas que regressão às vezes eu dentro. nem associava, né? Porque às vezes a gente minimaliza algumas emoções, alguns sentimentos, porque a gente não consegue compreender o trauma que gerou aquilo, né? Então, assim, acabou buscando coisas, assim, de diversas áreas da minha vida, não só
nessa parte do emagrecimento, mas como nas outras também. Então, foi não só a hipnose bariátrica, como o acolhimento sistêmico em si, né, ajudou muito nessa evolução. Então, assim, a expansão da mente, novos hábitos, as coisas, porque às vezes a gente está muito preso às nossas crenças antigas, aos distúrbios, por estresses, por traumas que a gente teve. Então, quando a gente começou a tratar isso, realmente conseguimos modificar todo o resto, né? Principalmente nessa questão aí da minha vida na área da saúde, estética e etc. Tá? E uma coisa que eu quero falar também da Luana, né? Vou falar porque ela permite, porque assim, como eu estava explicando para eles no começo, toda a sessão de hipnose, né? As 5 semanas, toda semana a gente vai para o futuro, né? Consegue ver o eu do futuro. E o eu do futuro é muito legal porque assim, cada semana vai vindo uma consciência nova, você vai se aproximando do eu do futuro e você vai tendo algumas compreensões. E a Luana agora, né, ela já sabe qual que é, ela já está há um tempo, estava meio perdida, né? Não sabia o que você ia estudar, que faculdade que você ia fazer, o que você ia fazer do seu futuro. Então, todas as sessões de hipnose, que a gente fez a projeção para o futuro, a Luana se viu no futuro, já trabalhando com uma coisa. Então, isso acabou também ajudando ela a ter um direcionamento na vida dela, porque ela ainda não tinha, né? Então, hoje, né, Lu, você já está buscando, fez vestibular para poder, né, começar a sua faculdade. E também nesse processo do eu do futuro acabou trazendo para você essa luz, né? E eu fiquei muito feliz mesmo, né, de ter tido esse resultado também nessa parte. Sim, como Então, se movimentou muitas áreas mesmo. né, e o acolhimento sistêmico também, né, direciona a gente também para poder trabalhar essa questão, né, da gente poder buscar propósito de vida, prosperidade, trabalhar questões também de escassez, né, que às vezes a pessoa também ela tem conexões de escassez e a vida financeira acaba não tendo uma prosperidade, então a gente já faz o pacote todo, né, já vamos trabalhar tudo e para que a pessoa realmente inicie esse processo de despertar com direcionamento, né, com luz, com confiança e trabalhando também essa questão da saúde física e da saúde emocional. Então, Lu, né, gratidão pela sua participação, né? Agradeço. Muito, muito especial aceitar ter vindo aqui falar um pouquinho de você, um pouquinho da sua história, né? E agradeço porque eu sei que você traz, né? Acaba indicando para outras pessoas, acaba levando a sua história para outras pessoas. E eu tô aqui na torcida, né? Vou ainda ver muita coisa boa da sua vida, muito sucesso. E tô aqui na torcida. Tá bom, meu anjo? Gratidão, viu? Beijo. Fica com Deus. Um abraço. Outro. Tchau, tchau. Então, agora, gente, eu vou trazer uma terceira cliente, né, que também já terminou, né? Eu trouxe as 3 que já fizeram o processo e terminaram o processo. Tem outras pessoas que estão ainda em andamento. Eu vou chamar a Eliane, que também é uma cliente bem querida, que também já terminou o processo, terminou essa semana, e vai trazer um pouquinho também da história dela, tá? Eli, pede para eu te aceitar, para que você possa entrar. Espera só um pouquinho. Oi, Anjo. Olá! Boa Tudo bem? noite! Boa noite. Tudo bem? Como tá Tudo bem, linda? graças a Deus. Tudo, Gratidão! Tudo bem, Eli? tudo ótimo, graças a Deus. Que É, bom. eu estava lendo lá, né, falando um pouquinho da constelação. Não tem jeito, eu comecei com constelação, né? E eu tinha feito uma constelação, conheci você, né, Lu, através de constelação. Eu fiz uma constelação voltada para a família, mas aí depois eu ganhei uma constelação de uma amiga, e aí eu consegui fazer de emagrecimento. E foi algo muito importante para mim, porque ali eu consegui visualizar a falta do contato que eu tive com a minha mãe, devido a abortos que ela teve, enfim.
E foi muito importante essa aproximação que eu tive com a minha mãe. Depois que eu fiz a constelação, eu tenho certeza que foi o universo que me trouxe a Ângela para mim. E aí veio todo esse processo aí de hipnose, que foi algo assim que eu tinha muito medo, não vou mentir, era algo novo para mim. E eu me apaixonei perdidamente por hipnose. Eu sempre fiz crossfit, sempre fiz caminhada, corrida, eu tenho um grupo de corrida. Eu sempre emagreci e engordava. Porque eu tinha muito problema de compulsão alimentar com relação a coisas minhas, né? Sintomas de ansiedade, medo, incertezas, dúvidas. E, gente, tudo isso zerou. Eu não tenho o que falar, assim, zerou 100%. Eu tinha muita compulsão em comer doce. Eu até falava para Ângela, tem dia que eu prefiro não comer comida, vou no mercado antes do plantão e compro um pacote de bolacha, eu como sozinha. Não tenho mais vontade, tenho mais ânimos de comer fruta, de comer salada. Me reeduquei assim, da água para o vinho. Foi muito rápido as mudanças. Fora empoderamento, né? Porque aí você vai para algum lugar, você toma alguma decisão na vida. É diferente, porque o fato da gente ser gordinha, a gente tem medo de enfrentar, tem medo de ir para cima, tem medo de vencer na vida, né? E é igual a Bruna falou mesmo, você olha no espelho e você se vê diferente. É uma outra pessoa, não é a mesma, porque mudou por dentro. O fato de eu ter me visto no futuro, o fato de eu ter vivido muitas histórias, né, na hipnose. É lindo demais. Eu super indico, é algo que modificou totalmente minha vida. As pessoas já comentam que eu emagreci muito. Elas não falam assim, você emagreceu pouco, elas falam que eu emagreci muito. Eu percebo pela minha roupa, mas assim, eu não mudei nada. Eu tô tendo mais ânimo de fazer meus exercícios, não me saboto mais, eu tenho prazer. Quando eu vou lá, eu faço pilates, faço yoga, então assim, antes eu me sabotava muito. E agora não, é um prazer muito grande fazer o exercício, é um prazer muito grande tá cuidando de mim, tá me alimentando melhor e tá muito diferente, com certeza. O processo, cada processo é especial, né? Como eu estava falando para eles, às vezes o cliente, a gente coloca lá, né, as 5 semanas para trabalhar tal, e vai vindo coisas, né, Li? Às vezes você, não, eu vou começar o processo, eu quero trabalhar isso e aquilo. Só que às vezes você faz a primeira semana, na outra semana parece um questionamento, né? Tem uma ferramenta da hipnose que a gente utiliza, que é conversando com o sintoma. Posso falar dessa história, Li? Sim, por favor, Conversando com o sintoma, então. Chama conversando com o sintoma. O que que é isso? Todo sintoma ele tem uma causa, ele tem algo para te dizer. Só que você não ouve, aí você vai no médico e toma um remédio. Aí o remédio faz o quê? Ele só cala o sintoma, mas a causa continua lá. Tanto que se você para de tomar o remédio, você continua sentindo o sintoma, né? Então é muito engraçado, porque durante o processo ele comentou assim, nossa, eu tenho um problema de intestino preso, né? Eu tenho muita dificuldade mesmo, para mim é muito sofrido. Aí eu falei, tudo bem, então depois que a gente for fazer o processo da hipnose, a gente vai implantar conversando com o sintoma depois que a gente trabalhar as emoções. E aí eu coloquei a Eli de frente para o sintoma, né? E o sintoma deu para ela a mensagem, né? Que ela precisava fazer uma coisa, que ela precisava começar, né, a tomar uma providência na vida dela. E aí foi muito engraçado, que aí quando ele deu esse primeiro passo, aí quando o sintoma fala com você e você diz para o sintoma que agora você entendeu a mensagem dele, que ele pode ir embora, porque você vai seguir o que ele te orientou, aí o sintoma vai embora, né, Eli? E aí quando foi na semana seguinte, ele começou a mudar muitas coisas na vida dela, que ela estava ali estacionada, esperando, e foi automático, né, Eli? Quando você deu esse primeiro passo em relação às coisas do seu futuro, o intestino voltou a funcionar perfeitamente. Muito. Então, é muito mágico, né? Você fala assim, nossa, que doideira, né? Isso tudo que a gente está ouvindo aqui. Mas quando você está dentro do processo, né? É algo muito especial. É algo muito, sei lá, muito integrado, né? Algo muito seu ali. E o processo de regressão, né?
processo de regressão, de você conseguir acessar memórias genéticas, às vezes coisas que aconteceram na vida dos seus ancestrais, e você também faz a regressão de vidas passadas, tá? A gente trabalha com regressão, só que essa regressão, a gente não só olha para a regressão, a gente vai lá depois e acolhe. Você de hoje fica de frente para você daquela vida que estava passando por aquela situação de sofrimento, e você consegue dar para você os recursos, né? Depois, quando essa memória fica bem, você faz esse acolhimento, né? E é muito especial você poder se ajudar. É onde eu sempre pego, quem me acompanha nas redes sociais, sabe o quanto eu fico nisso. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Então, as pessoas, principalmente a mulher, né? A mulher tem muito disso. Acho que por conta da maternidade, a mulher ela vai se colocando sempre para trás. É primeiro o companheiro, é primeiro o filho, é primeiro tudo, né? Os irmãos. E a mulher, ela vai se afastando dela mesma, né? E aí, quando começa o emocional começa a desequilibrar, é porque, na realidade, ela tá lá dentro gritando, né? Olha para mim, olha para mim. O seu eu interior tá gritando para você se olhar, né? E aí, quando você investe em você, né? O que eu falo, você pagar por uma terapia é um investimento, tá, gente? Tem pessoas que a nossa população ainda não tem esse hábito, né? De investir em si. Às vezes a pessoa ela gasta um dinheiro com coisas que às vezes não vai trazer, traz aquele resultado momentâneo, mas depois aquilo, né, não traz o retorno que ela precisa. Mas o que você ganha, o benefício que você ganha quando você investe em você com uma terapia, não tem preço, né? Qual que é o preço de você perder o medo que você está trabalhando há 10, 20 anos, né? Qual o preço de você trabalhar uma depressão e nunca mais precisar tomar remédio, né? E ter confiança de que você pode mudar a sua vida. Então, na realidade, é um processo de se reaproximar mesmo, tá aí o nome Espaço Reaproximar, né? De se reaproximar de você mesmo. Então, é muito lindo, é muito especial. E é uma felicidade que a gente não encontra em lugar nenhum, Não né? tem. Então, o que eu falo pra vocês é isso. Vocês são as pessoas mais importantes da vida de vocês. Primeiro lugar, vocês. Depois, filho, marido, depois o resto. Primeiro você. Porque você só vai conseguir encontrar essa plenitude, essa alegria, essa felicidade quando você volta pra si. Né? E aí você tem condições de ajudar o mundo, de ajudar o planeta, né? Porque você fica tão conectada com você mesmo e com a sua espiritualidade. Então, assim, a hipnose transpessoal, ela tem essa particularidade. A hipnose transpessoal, ela vai trabalhar o transpessoal, que é o quê? As nossas necessidades do nosso espírito, que não tem nada a ver com religião, né? A espiritualidade é uma coisa e religião é outra. A espiritualidade é a sua conexão direto com Deus sem precisar de intermediário, né? É aquele momento que você... Só de você olhar para o sol, você já enche o coração de gratidão, né, pelo seu dia. Então, você sai, você acorda diferente, você acorda com uma outra conexão. Então, realmente é um processo de expansão de consciência, né? E eu estou muito feliz, assim, né, pelo seu resultado. Já vieram, em 5 semanas aconteceu tanta coisa na vida da Eliana, né, Eli? Que eu fico assim, gente, que legal. Mas por quê, gente? Por que que aconteceu tanta coisa na vida da Eliane? Porque a Eliane... ela põe em prática, né? Ela vai atrás, ela aceita aquilo, entra na mente dela, ela entende aquilo, dimensiona aquilo, ela vai pôr em prática. Põe em prática, ela confia, porque todo processo tem que confiar. Se você for o melhor médico que existe e ele te passar uma orientação e você não seguir, né? Se você tomar um remédio e não acreditar, tem gente que toma a medicação placebo, né? É farinha e cura. Né? Então, porque a nossa mente cura, né? Vai chegar ainda num momento que a gente não vai precisar de mais ninguém, não vai precisar mais de terapeuta, não vai mais precisar de médico, porque a gente vai entender o poder que a gente tem, né? Mas enquanto a gente precisa buscar ajuda. Por isso que é tão difícil, às vezes a pessoa, por exemplo, eu estava conversando com uma amiga hoje, a gente estava falando da física quântica, né? Ai, que eu faço isso, que eu faço tudo isso, mas eu não consigo chegar nesse resultado. Por quê? Que eu não consigo chegar, pô, eu faço tudo, não sei o quê. Aí eu falei pra ela, foi porque a gente tem as memórias, né? E elas vêm muito forte. Por isso que a gente não consegue, gente. Procrastinação, né? Muita gente acha que procrastinação é preguiça. Não existe preguiça, gente. Procrastinação, ela tem endereço certo, ela tem causa, né? Então, quando a gente trabalha a procrastinação na hipnose, tem um porquê. Por que que você não tá querendo fazer isso? Por que que você não tá conseguindo estudar? Tem uma razão, né? Então, tudo. Hoje, o legal dessa como eu até falo para as minhas clientes, né, Li? Quando a gente começa a trabalhar essas situações, a gente para de julgar os outros.
Porque, na realidade, aquela pessoa, se ela é mal-humorada, ela tem um motivo para ser mal-humorada. Se aquela pessoa é uma pessoa desconectada, ela tem um motivo para ser desconectada, né? Todo mundo tem as suas razões. E, às vezes, nem ela sabe, como a gente não sabe, né? Eu trabalhei muitas coisas na hipnose e hoje eu sou outra pessoa, né? Tudo foi complementando. Então, na realidade, é um processo que você precisa estar assim, tá aberto, né? Tá aberto para olhar as suas questões e você começar a seguir, porque quando você começa a entender e começa a pôr em prática, o resultado tá aí, né? A partir, né? Eu Logo, até logo você vai estar falo, vivendo né, você já está vivendo uma outra vida, né? Logo, logo vai viver uma vida melhor. O seu eu do futuro foi lindo, né? O eu do futuro da verdade. Eliane foi como se fosse uma novela. Cada semana seguinte era continuidade do primeiro eu do futuro, né, Eli? E aí no final ficou aquela coisa linda, aquela história maravilhosa, né? Da sua vida. E eu Muito, tô aqui, muito. né, torcendo mesmo para, né, quando você mandar foto, falar, Ângela, né? Sim, Aconteceu essa com realidade do certeza, futuro, né? mandarei. E assim, é E uma força maior do que a gente possa imaginar. A gente tomar decisões na vida e emagrecer não é fácil. Às vezes uma pessoa olha para você e fala, você consegue, não é fácil. E a hipnose, ela me mostrou questões que eu não imaginava. Simplesmente, por aparecer lá na hipnose, eu consegui conversar com esse sintoma mesmo, e ele foi embora de vez. E muito rápido. Porque, assim, é algo muito mais forte do que a gente possa. Por isso que a gente entra muitas vezes em depressão, a gente entra numa crise muito grande com a gente mesmo, mas se afasta das pessoas, se isola, exatamente por conta disso, porque não é fácil, só quem passa por isso, só quem passa por um problema de depressão, só quem passa por algum problema na vida que entende a força maior que isso tem. E a hipnose, ela me mostrou a causa disso, né? Eu nunca vi isso na vida, você conversar com sintoma, e olha que eu participo de várias coisas, constelações, várias coisas, mas assim, foi muito forte a hipnose, é algo que eu indico com todo o amor, com todo o prazer, porque é algo magnífico, eu não tenho palavra, é surreal, né? É você conversar com você, é você mesma se acolher, você mesma acolhe o seu problema, você mesma se abraça, você mesma se ama. Nossa, realmente assim, não tem preço a terapia que eu fiz, não tem preço, passou muito rápido. Se fosse a Eliane, tinha que ter gravado a de ontem, a que começou, e a de agora, para ver a diferença que deu, porque é muito, muito gostoso, muito bom, e foi maravilhoso, magnífico mesmo. o legal também, assim, da Eliane, porque a Eliane é enfermeira, né? E aí, quando a gente voltava a fazer a regressão e tinha acontecido lá das crianças, né? Das crianças da Eliane se machucar, a Eliane pegava essas crianças e levava para o hospital e curava e fazia curativo, né? Foi muito engraçado. A Eliane trabalhou pra caramba, né? Nessa hipnose, Muito, né? muito, Você muito. Que bom. acolhia e cuidava das suas crianças, cuidava de você, criança que se machucou, né? Das memórias de outras, né, das vidas passadas. Você pegava a Eliane e levava para o hospital, né? E você trabalhou Muito, muito, né? Foi muito legal, assim. Nossa, foi muito muito. perfeito, Só né? E confirmou que eu aí, tô na ó, profissão certa. tá na profissão certa, né? E aí o que acontece? Quando a gente. E aí no final da hipnose, né? Eu tenho uma pergunta aqui. Quantos quilos. Você chegou já a fazer. Não me Já pesei ainda, chegou só a. tô vendo por roupa. A roupa que tá Isso. diferente. Mas não me pesei, vou me Então, pesar. Aí eu te é, mando. é isso que é engraçado, porque você, a Bruna e a Luana, é nisso. Quando você entra eu preciso emagrecer. Aí você entra assim, né? Com esse pensamento. Depois, é uma conexão tão bem, você se sente tão bem, que Não. parece E que isso esse é a não coisa é, que menos tá vindo importa, natural, é muito engraçado. E você né? sempre me falou isso. Tá vindo natural e eu não tô, nem imaginava que eu tinha entrado na hipnose para emagrecer. Esqueci disso. No dia que você colocou o balão hipnótico, que eu lembrei que eu tinha entrado por isso. Porque eu trabalhei tantos sintomas, tantas coisas. Sintomas de raiva, de depressão também, sintomas de ansiedade, de medo. E aí, conforme eu fui fazendo assim, eu esqueci do balão. Aí você colocou o balão, eu falei, é mesmo, ela colocou o balão. Eu entrei por causa do balão. Então, assim, para mim, o emagrecimento está sendo a última parte. Eu não tô mais ligando, tá vindo natural. Porque o meu Isso. E foram bem-estar tá vocês muito três. diferente. Sim. Foi vocês três. Vocês As três hoje, três. E tipo elas assim, eu estão perguntei pra lindas vocês, vocês já também. chegaram a pesar pra ver o comparativo? E as três falaram assim, Não. nossa,
Você acredita que eu nem me pesei para saber? Mas já estão sentindo diferença, né? Nas roupas, já estou perdendo roupa. Então é aquilo, você entra com essa, não, preciso emagrecer. Mas quando você sai, é uma conexão tão linda com você mesmo, de aceitação, que as coisas vão vir mesmo, né? As coisas vão vir natural, vão vir. E uma coisa que foi bem legal ontem, né, no seu processo, foi feito, né, que veio para mim numa outra hipnose, agora acabei usando em você, que é o quê? Eu coloquei a Eliane, do primeiro dia do processo, que é a Eliane que veio buscar o processo, de frente para a Eliane de hoje, né? Coloquei vocês uma de frente para a outra para que você pudesse agradecer ela, porque ela, né, ela que começou tudo. A Eliane de hoje não é mais a Eliane de 5 semanas atrás. E foi feita essa reintegração, né, para você poder agradecer ela por ela ter tomado esse passo. E é um dos momentos mais emocionantes mesmo, no fechamento do processo, né? E eu só tenho a agradecer, sabe? É um presente, né? É lógico, a gente trabalha com isso, mas trabalhar com o que ama é muito bom. E é um presente ter, né, conseguido te ajudar a chegar nessa expansão de consciência, né? O eu do futuro foi muito especial mesmo, assim, eu sei que já, né, aquilo já está acontecendo e logo mais isso vai chegar em você, tá bom? Ele, gratidão por você estar aqui, né, pelo seu depoimento, por poder levar para as pessoas um pouquinho da sua história, né? E é muita gratidão mesmo. Essa live é muito especial, porque era isso, né, que eu queria levar para as pessoas, o entendimento de que o processo de emagrecimento ele é algo muito além do que o próprio emagrecimento. Tá bom? Ele, gratidão. Né? Você tá linda, parabéns. Né? Obrigada, muita gratidão por ter surgido na minha vida, gratidão pela sua ancestralidade, pelo seu dom. Você vai muito longe, eu tenho certeza. Seu trabalho é lindo, é perfeito, é maravilhoso. Estamos juntos, a gente vai se falando, com certeza. Com certeza. Quem é meu cliente não desconecta, né? Tipo assim, a gente se conecta e é pra vida, a gente tá sempre conversando, né? Tô sempre perguntando e aí como que estão as coisas, né? E gratidão, ele de coração mesmo, viu? Beijo, com Deus. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Sabe sair? Consegue sair? Saiu. Então, pessoal, né? Daqui a pouco já vai. Falta 6 minutos aí para encerrar, né? Desculpa por eu não ter conseguido interagir com as perguntas e respostas. Para vocês que estão assistindo e têm dúvidas, pode me mandar lá no privado do Instagram. Tem o Ângela de Assis também, para quem não me segue no meu Instagram pessoal, também pode mandar alguma dúvida que vocês venham ter. E tem os contatos de telefone nas postagens no Espaço Reaproximar. Quiser saber mais sobre esse processo, como funciona, outras coisas também que a hipnose trabalha. Então, realmente, é um processo de muita expansão da consciência, é um processo de muita reaproximação de nós mesmos. E só quem faz que sabe mesmo, né? O resultado que traz na vida das pessoas e que você tenha essa oportunidade de passar. Se você não tem problema com emagrecimento, mas que você possa passar pelo processo de hipnose para trabalhar outras questões. Trabalhar, né, expansão de consciência, trabalhar conexão com o seu eu. E fico à disposição. Né? Gratidão pela presença de vocês que estão aqui. Eu vou abrir um pouquinho, ainda tem uns minutinhos ainda. Quem tiver, tem 3 minutinhos. Alguém tem alguma dúvida? Quiser mandar alguma coisa? Né? Ainda tem 3 minutinhos, tá? E então faz parte, né, do processo de expansão da consciência essa reconexão, tá bom? Então, eu fico à disposição para qualquer dúvida, fico à disposição para qualquer informação que vocês queiram ter mais sobre o processo. E uma ótima noite para vocês. Tá bom? Gratidão. Tava cheia lá.